Queridos irmãos, bom dia. Nós estamos na 11ª semana do tempo comum, hoje terça-feira. E nessa semana, o primeiro dia, domingo, primeiro dia da semana, nós vimos Jesus que subia a montanha, se compadecia de toda a humanidade e ele dizia, são como ovelhas sem pastor. A messe é grande, pedi ao Senhor que mande trabalhadores para a sua messe, e Jesus começou a chamar os seus discípulos e apóstolos. Então nós víamos no domingo o chamado, chamou pelo nome, cada um deu autoridade, deu a capacidade para eles anunciarem e disse, ide até as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciai, o reino do céu está próximo, curai os doentes, expulsai os demônios, fazei o bem, o reino de Deus está próximo. Ontem nós víamos Jesus que começou a revelar este reino, qual que é a característica, aquilo que é a essência para ser um discípulo e também os aspectos do reino. Qual que é a condição? Jesus dizia, se alguém te der um tapa em uma face, oferece a outra face. Se alguém pedir para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ela. É a condição, perder por causa do reino dos céus. É o mistério da cruz, a capacidade que nós temos de renunciar a nós mesmos, abraçar a cruz e seguir Jesus. Porque ele disse em outra passagem, se alguém quiser ser meu apóstolo de verdade, o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje o Senhor continua a desvelar as características do seu reino. Em que consiste esse reino de Deus? Qual que é a novidade da proposta de Cristo? Qual que é a novidade do Evangelho? Já que é uma boa nova, uma boa notícia, em que consiste essa novidade? O Evangelho de hoje começa a nos introduzir. Jesus diz, hoje, de forma forte e com autoridade, antes ouvistes pela antiga lei, a lei de Moisés, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, é Jesus dizendo, ele toma a palavra como o novo Moisés, como o Senhor do céu e da terra. Como ele mesmo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele mostrou isso com a sua vida, morrendo e ressuscitando. E ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É isto que hoje a liturgia nos pede, queridos irmãos. Amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Aqui nós temos um caminho. O objetivo é o amor àqueles que nos faz mal, àqueles que nos fizeram mal. Mas como começar? Como começar a amar concretamente? Rezando. Se a pessoa está distante, se a pessoa já faleceu, se a pessoa que nos fez mal, ainda eu não consigo falar com ela, nós temos o meio é a oração. Assim como Jesus dizia que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, pedi ao Senhor da messe, isto é, rezai para que o Senhor mande trabalhadores, mas mande trabalhadores que amem, mande discípulos que
tenham a coragem de se colocar como discípulo, para ouvir a palavra, para guardar no seu coração. Deus não quer qualquer discípulo. Deus quer discípulos que de fato testemunhem, revelem o seu amor. Pessoas que dêem mau exemplo, ele não é discípulo do Senhor. Então hoje o Senhor desvela para nós o que é o seu reino. O seu reino é um povo que ama, é uma nação que ama, são pessoas que perdoam, não pessoas que odeiam, pessoas que causam mal aos outros, que guardam mágoas. Esses ainda não são apóstolos, não são discípulos. Mas padre, e agora? Eu percebo em mim que eu odeio alguém, que eu carrego mágoas, eu provoquei, machuquei tantas pessoas, eu fiz mal. O que fazer? A primeira leitura nos dá o caminho e o salmo. O que nós temos na continuação da leitura de ontem? Ontem nós vimos na leitura, seguindo o livro de Reis, Acabe, que foi instruído pela sua esposa Jezabel a matar Nabote, a fazer uma armadilha de forma a levar o povo a apedrejar e levar à morte Nabote, e assim o rei poderia tomar a sua vinha. E aconteceu, o povo e os juízes apedrejaram Nabote, mataram Nabote. O rei foi e tomou posse da vinha de Nabote, e ele transformou a vinha num jardim pessoal. Hoje, na leitura, na continuação, Deus suscita Elias, e Elias vai até o profeta, vai até Acabe e diz: você pecou gravemente, levando à morte o seu irmão, e ainda roubou a sua vinha. A consequência será a morte, e uma morte horrível, dos seus filhos e toda a sua geração. Então nós temos aqui a revelação da consequência grave dos nossos pecados. Como diz São Paulo em outra passagem, os pecados nossos levarão à morte. Quando nós cometemos um pecado, uma lei de morte é instaurada em nosso coração, e este reino de morte crescerá. Então nós podemos dizer: padre, eu tenho tantas lembranças de morte e de culpa dentro de mim, o que fazer? Vamos olhar para Nabote, diante do profeta que revela a ele que ele terá uma morte horrível, uma consequência, que ele perderá o céu. Nabote se arrepende. Nabote bate no peito, rasga suas vestes de rei, começa a pedir perdão a Deus, a fazer jejuns, e começa um processo de conversão. E é isto que Deus quer de nós: penitência, arrependimento sincero. E como o salmista diz, repetir essas palavras todos os dias, para nós mesmos, para Deus: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia de mim, pecador. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, Senhor. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Arrancai de mim este ódio, arrancai de mim esta raiva, esta mágoa que eu tenho do meu pai, esta mágoa que eu tenho do meu filho, da minha mãe, de meus amigos. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, Senhor. Eu recordo sempre esta raiva, aquilo que me fizeram, mas foi contra vós que eu pequei.
e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, porque o meu irmão é tua imagem e semelhança. O meu irmão carrega a tua face, a tua palavra, e tudo que nós fazemos contra o nosso próximo é contra Deus que o fazemos. Desviai, Senhor, o olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me, Senhor. Eu não quero morrer, eu não quero perder a minha alma, Senhor. E minha língua exaltará a vossa justiça. Creiamos nessa palavra, queridos irmãos. Assim como depois Elias foi até Nabote e disse: Deus teve piedade de você. Você será salvo pelo teu arrependimento. Então, queridos irmãos, hoje Deus vem com essa palavra forte para nós: amai os vossos inimigos, arrependei dos seus pecados e rezai por eles, porque o coração que permanece no ódio e na raiva e na mágoa não terá salvação, e já experimentará nesta vida a morte. Ainda há tempo, queridos irmãos. Mas padre, é difícil esse reino de Deus? É difícil, mas não é impossível. Nada é impossível. Nós somos capazes sim de amar. Nós somos capazes sim de perdoar, com a graça de Deus. Mas temos que ser humildes, como o rei Acabe, que mesmo diante de um pecado de morte gravíssimo, ele foi perdoado. Como o bom ladrão na cruz, que tinha feito tanto mal, ele olhou para Jesus e sentiu que poderia ser salvo, e se arrependeu sinceramente e disse: Jesus, Senhor, filho de Davi, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor lembra daqueles que se arrependem, daqueles que rezam, daqueles que pedem o perdão. O Senhor perdoará. Creiamos, queridos irmãos, há esperança para nós. Nós sim somos capazes de amar. Este reino de morte que tem dentro de nós pode ser transformado em um reino de vida. Então peçamos essa graça, peçamos à Virgem Maria, que amou e perdoou todos aqueles que mataram seu filho. Peçamos a Nossa Senhora, que não carregou mágoas no seu coração, que ela nos ensine a amar, que ela nos ensine a perdoar as pessoas que nos fizeram mal e que nós ainda carregamos dentro de nós como inimigos, e possamos transformar os inimigos em amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Apresentemos as nossas ofertas, apresentemos a nossa vida sobre este altar, para que nosso coração seja transformado, que nosso coração de pedra seja transfigurado e transformado no coração de Cristo, como o Senhor transformará um pouquinho de pão e vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus.